E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo jóia aí com vocês? Bom, aqui, professor Tutu, junto com vocês de novo. E hoje, uma aulinha daquilo que muita gente torce o nariz, daquilo que a galera fica um pouco meio perturbada, que é cálculo estequiométrico, ok? E, na verdade, é um negócio bem tranquilo de se fazer, tá? Tenho certeza que no final dessa aula você vai conseguir fazer, vai entender tudo de cálculo estequiométrico, vai mandar super bem, beleza? Então, vamos que vamos. Bom, o que é cálculo estequiométrico? É o estudo, olha lá, das relações quantitativas, átomos, moléculas, massa, volume, entre as substâncias que participam de uma reação química. Então imagina, você tem lá uma reação química, tipo A mais B, dando C mais D, e o cálculo estequiométrico ele estuda as quantidades, né? Então ele estuda número de átomos, número de moléculas, massa e volume de cada componente desse da equação. Então a gente vai analisar qual é a massa de A que tem que reagir com B para formar tantos gramas de C com tantos gramas de D. Ou a gente vai analisar assim, quantos mols de A reagem com, sei lá, 2 mols de B para produzir 3 mols de C e 1 mol de D. Então, a gente vai estudar a relação entre as substâncias envolvidas numa reação química com base em número de átomos, número de moléculas, massa e volume, certo? A gente vai ter uma noção de quantidades de reagentes e produtos, tá? É com cálculo estequiométrico, pessoal, que a gente sabe quanto que a gente tem que colocar de reagente para fazer uma reação. Imagina, eu quero fazer, sei lá, sintetizar um determinado fármaco. Eu quero sintetizar 1 quilo de fármaco para fazer comprimido. Quantos gramas de cada reagente eu tenho que colocar para sintetizar 1 quilo de determinado fármaco? É isso que a gente estuda no cálculo estequiométrico, tá? Então, essa relação entre quantidades, uma coisa muito importante. O cálculo estequiométrico se baseia sempre numa equação química balanceada. Se você tem uma equação química, ela tem que estar balanceada. Se ela estiver desbalanceada, todas as contas estão erradas. Então, a primeira coisa sempre, sempre, sempre no cálculo estequiométrico é balancear a equação ou conferir se ela está balanceada, tá? Se você não tem uma equação balanceada, você está fazendo tudo errado, nada vai dar certo, tá bom? Então, o primeiro passo é equação balanceada, tudo bem? Então, o que é cálculo estequiométrico? Relações de massa, volume, moléculas e átomos entre reagentes e produtos em uma reação e com equação balanceada, beleza? Então vamos lá, tem aqui uma equação química, mas eu gostaria que você lesse comigo essa equação. Olha, quando não tem nada na frente da fórmula, você sabe que é o número 1, né? Beleza. Então vamos ler comigo? Olha só. 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. E então esse número que vem na frente, meus queridos, esse número que vem na frente da fórmula, que nós usamos para balancear a equação, é o número de mols. A gente pode entender como número de mols, tá? E a gente chama isso de coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos, tá? Então, a gente pode ler como número de mols também, ok? Essa equação está balanceada, né? Olha, 1 vezes 2 nitrogênios dá 2 nitrogênios nos reagentes, 2 vezes 1 nitrogênio dá 2 nitrogênios, tá certinho.
3 vezes 2 hidrogênios, 2 vezes 3 hidrogênios, 6 hidrogênios de cada lado. Tudo balanceado, tudo bonitinho, beleza? Então, quantos mols eu tenho aqui? Eu tenho 1 mol. Quantos mols eu tenho aqui? Eu tenho 3 mols. Quantos mols eu tenho aqui? 2 mols. Beleza. E o número de moléculas? Gente, aula passada, hein? As 2 aulas passadas de cálculo químico. Se você não assistiu a videoaula de cálculo químico, vai lá e assiste e volta videoaula de cálculo químico. A gente aprendeu a converter as coisas, né? Então, olha aqui. Cada mol, 1 mol tem quantas moléculas? 1 mol tem quantas unidades? Lembra comigo? 6,02 vezes 10 elevado a 23 é o número de Avogadro, né? Então, de novo, 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá bom? Então, é muito comum os exercícios usarem arredondado, tá? Por exemplo, eles usam 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Para 1 mol. Agora pensa comigo, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, e 3 mols? Aqui são 3. 3 vezes 6 vezes 10 a 23, que vai dar quanto? Vai dar 18 vezes 10 a 23 moléculas. E 2 mols? 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que dá 12 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza? E a massa? Olha, gente, para descobrir a massa, a gente vai ter que calcular a massa molar. Então, eu venho aqui, ó, N2. N2 são 2 N's. 2 vezes, qual a massa atômica do N? Tem que olhar na tabela periódica. É 14, que vai dar 28 gramas por mol. Então, são 28 gramas cada mol. Aqui eu tenho 1 mol mesmo. 1 mol, então, tem 28 gramas. Beleza? Agora, 3 mol de H2. Quanto pesa isso aqui tudo? 3 mol de H2. Tem que fazer a continha para H2 também. H2 são 2 Hs, que é igual a 2 vezes massa atômica do hidrogênio, 1, deu 2 gramas por mol. Então, são 2 gramas cada mol. Só que são 3 mols. Então, 3 vezes 2, 6 gramas. Correto? Agora, 2 mols de NH3. Quanto pesa isso? Vamos lá. NH3 tem 1N e 3H. Correto? Então, uma vez, massa atômica do nitrogênio, 14, que vai dar 14. 3 vezes massa atômica do hidrogênio 1, que vai dar 3. Somou, deu 17 gramas por mol, né? Então, são 17 gramas cada mol. São quantos mols aqui? 2. Então, 2 vezes 17, 34 gramas. Beleza? Por aí você já vê que a lei de Lavoisier foi respeitada. 28 mais 6 dá 34, a massa de reagentes, e 34 a massa de produtos. Agora, e o volume? Imagina que todas essas substâncias estão gasosas nas condições normais de temperatura e pressão. Lembra? Cálculo químico, vai assistir a aula lá. 1 mol de qualquer gás na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros. E 3 mols? Olha, se 1 mol, 22,4 litros, 3 mols é 3 vezes 22,4 litros, que dá 67,2 litros. E 2 mols é 2 vezes 22,4, que dá 44,8 litros. Beleza? Então, preste atenção. Isso daqui é muito importante. Esse slide aqui é extremamente importante. A gente vai precisar sempre fazer todas essas conversões. Aqui, o número que vem na frente é o número de mols. A gente vai ter que converter isso para número de moléculas, para massa
e para o volume. Sempre, sempre, sempre a gente vai ter que fazer isso no cálculo estequiométrico, tá? E para todas as substâncias, olha lá. Número de mols, número de moléculas, a massa e o volume. Isso vale para todas essas aí, tá bom? Todos os componentes da sua equação. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo de relação massa-massa, tá? No cálculo estequiométrico. Olha só esse exemplo. Qual a massa de... A equação está aqui, ó. Ele deu, nesse exercício eu coloquei a equação aqui, tá? Coloquei a equação aqui. Então vamos lá. Qual a massa de água em gramas produzida a partir de 8 gramas de gás? Então, de novo. Qual a massa de água em gramas produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio reagindo em quantidade suficiente com gás oxigênio? Calma. Eu sei que você está apreensivo aí, agora que tanto de coisa, que informação é essa, mas preste atenção. A equação química está aqui, ela está balanceada, olha, 4H, 4H, 2O, 2 vezes 1, 2O. Equação balanceada. Quando não tem nada na frente, você sabe que é 1. Né? Agora, tente sempre identificar no seu texto as duas substâncias que serão trabalhadas, porque normalmente só duas substâncias são trabalhadas. Essa equação tem 3 substâncias. Dessas 3, só 2 serão trabalhadas. O normal é isso. Vamos ver? Olha, qual a massa de água? Então, a primeira substância que será trabalhada é a água. Eu já vou quadricular ela aqui para saber que eu vou trabalhar com a água. Né? E qual é a unidade que ele quer conversar sobre a água? Ele quer conversar a massa de água. Então, eu já preciso ter a noção aqui de que a gente vai trabalhar com a massa de água. Eu vou precisar achar aqui qual é a massa de água, em gramas. Tá? Ó, qual a massa de água em gramas produzida, porque a água é produto, ó, a partir de 8 gramas de gás hidrogênio. Então, qual é a segunda substância que vai ser trabalhada? Ó, gás hidrogênio. Qual desses dois é o gás hidrogênio? É o H2. Beleza. Então, eu vou trabalhar... Olha, essas duas substâncias que estão quadriculadas são justamente as substâncias que serão trabalhadas nessa equação, tá? Então, olha só, produzida... Qual a quantidade de água? A massa de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio. Então, ele quer trabalhar o gás hidrogênio também em gramas, certo? Então, eu vou ter que converter os dois para gramas. Reagindo em quantidade suficiente com gás oxigênio. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que tem reagente gás oxigênio suficiente para reagir o H2 que ele disse que vai reagir. 8 gramas. Então, eu não preciso me preocupar com o O2. Ele quer a relação entre massa de água produzida e quantidade de gás hidrogênio que é utilizado como reagente, consumida. Tá? Vamos converter então, quanto pesam 2 mols de H2? Aí a gente vai ter que fazer aquele lancezinho, a massa molar. A massa molar do H2 são 2Hs, 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1, que dá 2. Né? 2 gramas por mol. São 2 mols. Tá? 2 mols de H2. Cada mol de H2 pesa 2 gramas. Então, 2 mols pesarão 4 gramas. Agora, quanto pesa 2 mols de H2O? Então, H2O, vamos descobrir a massa molar do H2O também. São 2Hs e 1O. Então, 2 vezes massa atômica do hidrogênio, que é 1, deu 2. 1 vez massa atômica do oxigênio, que é 16. Professor, como eu vou saber essas massas atômicas? Olhando a tabela periódica.
que deu 16, somou e deu 18 gramas por mol. Isso daí é a massa molar da água, né? O que quer dizer? Que são 18 gramas para cada mol. Só que aqui são 2 mols. Então 2 mols vai dar 2 vezes 18, que é 36 gramas. Beleza? Então tá bom. Olha a relação que a gente tem aqui, pessoal. Escrevendo a relação aqui bonitinho, ó. 4 gramas de H2 produzem 36 gramas de água. Olha isso. A cada 4 gramas de H2 que são consumidos na reação, são produzidos 36 gramas de água. Tá? Essa é a relação que a gente tirou. É óbvio que tem o outro reagente, mas ele não está sendo trabalhado na conta aqui. Agora, a pergunta dele é: qual a massa de água? Onde é que vai meu X? Qual a massa de água? Onde é que vai? X gramas de água. Qual a massa de água produzida a partir de 8 gramas de gás de hidrogênio? Olha lá, 8 gramas de gás de hidrogênio, que é o H2. Certo? Então, a primeira linha eu tiro da equação balanceada. Nessa regra de 3 aqui, ó, essa primeira linha aqui, ó, da minha regra de 3, ela é tirada da equação balanceada. A segunda linha é a proposta do exercício. Tem a pergunta, que é o x, e tem o dado que ele te deu. Certo? Sempre assim. Então, a gente só precisa fazer... Eu ainda não entendi por que essa borracha volta. Por que quando usa a borracha, ele adianta o slide. Mas um dia eu vou entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 4 vezes x dá 4x, que é igual a 8 vezes 36. Dá para simplificar 4 com 8, por exemplo, né? Aqui vai dar 2. Então, x é igual a 2 vezes 36. X é igual a 72. 72 o quê? Onde estava o meu x? Gramas de H2O. Certo? Então, ele perguntou qual a massa de água em gramas produzida a partir de 8 gramas de gás de hidrogênio, reagindo com quantidade suficiente de gás de oxigênio. A massa de água produzida vai ser 72 gramas. Beleza? Vamos para o próximo. Agora a gente vai ver, olha aí, uma relação massa-molécula. Dá uma olhada. Olha esse exemplo. Na reação de síntese da água, quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas do gás oxigênio? Então, veja que é a mesma equação química que a gente trabalhou na questão anterior. Tá? Então, vem comigo. O que eu faço? Primeiro, vou ver se a equação está balanceada. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 oxigênio, 2 vezes 1, 2 oxigênio. Está balanceado. Quando não tem nada é 1. Beleza. Ok, agora, dessas 3 substâncias, ele só vai trabalhar 2. Eu quero descobrir quais são essas 2. Então, eu vou ler lá. Na reação de síntese da água, quantas moléculas de água? Então, certamente ele quer trabalhar moléculas de água. Quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas do gás oxigênio? Então, onde que é o gás oxigênio? É aqui, ó. Veja que quem ficou para escanteio foi o H2, que a gente não vai usar aqui na conta. Tá? Só vamos usar essas 2 substâncias. Geralmente, a gente só usa 2 substâncias no cálculo estequiométrico. Às vezes, você tem uma equação lá cheia de componente, cheia de forma de coisa,
só vai usar duas dessas substâncias. Então você vem aqui, ó, na reação de síntese da água, quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas do gás oxigênio? Beleza. Ele quer trabalhar, agora eu tenho que descobrir qual é a variável que ele quer trabalhar cada coisa dessa. Vamos lá. Quantas moléculas de água? Então, peraí. A água vai ser trabalhada em molécula. Eu vou colocar aqui, ó. Moléculas. São produzidas a partir de 16 gramas do gás oxigênio. Já o gás oxigênio quer trabalhar em gramas. Vamos fazer a conversão? Então, olha aqui, convertendo o O2 aqui, ó. 1 mol de O2 são quantos gramas? Aí eu tenho que ir lá fazer, ó, O2 são 2 oxigênios, que é 2 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16, que vai dar 32 gramas por mol. Então, cada mol pesa 32 gramas, cada mol de O2 pesa 32 gramas. Aqui é 1 mol mesmo, né? Tá vendo aqui? 1 mol. Então, cada mol 32, se é 1 mol é 32 mesmo. Agora, 2 mol de H2O são quantas moléculas? Gente, independente da substância, 1 mol de qualquer coisa, 6 vezes 10 elevado a 23, arredondando, tá? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se são 2 mols, aqui é 2, esse 2 que está na frente é mol, você lembra, né? Então, se são 2 mols, é 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que dá 12 vezes 10 a 23, certo? Perceba que até agora, nessa videoaula, eu não me preocupei com a questão da notação científica, né? Porque você sabe que o certo é ter só um número à esquerda da vírgula e não pode ser zero, né? Então eu tinha que ajustar para 1,2 vezes 10 a 24, por exemplo. Mas eu não estou querendo complicar nesse ponto aqui para você, tá? Não nesse momento que a gente está aprendendo cálculo estequiométrico, tá? Depois a gente vê essa questão aí, se for necessário, manda mensagem lá no Instagram, eu faço uma videoaula falando sobre notação científica e mudança da vírgula aqui e tal, beleza? Então tá. Beleza, conseguimos a primeira linha da regra de 3. A primeira linha da regra de 3 sempre sai da equação balanceada, né? E qual que é? É o seguinte, ó, 32 gramas de O2 são suficientes para produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas de H2 ótimas. Agora, a segunda linha é a pergunta e a proposta. Então, olha, quantas moléculas de água, onde é que vai o meu X? X vai debaixo de moléculas de água. São produzidas a partir de 16, olha lá no enunciado, gramas do gás oxigênio. Novamente, a primeira linha saiu da equação balanceada. A segunda linha é a proposta do enunciado. Tá? O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Então, 32x é igual a 16 vezes 12 vezes 10 a 23. 32 corta com 16. Aqui dá 2. X é igual a... Vamos botar aqui, ó. 2x é igual a 12 vezes 10 a 23. Cortou 2 com 12. X é igual a 6 vezes 10 a 23. O quê? Onde estava o meu X? Moléculas de água. Moléculas de H2O.
próxima? Agora é uma relação massa com volume, tá? Relação massa-volume. Qual o volume de amônia produzido nas... Mudou a equação, veja aí, ó. Mudou o exemplo. Qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de H2 que reage com N2 suficiente? Vamos entender? Primeira coisa, descobrir se a equação está balanceada. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. N2 dá 2 nitrogênios. 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Beleza, está balanceado. Quando não tem nada na frente, é 1 mol. Né? Agora vamos descobrir quais as duas substâncias que serão trabalhadas. Então vamos lá. Qual o volume de amônia? Quem é amônia aqui? Só pode ser o NH3, né? Aqui é gás hidrogênio, gás nitrogênio. Qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de H2? Então, qual é a segunda substância que será trabalhada? H2. Pronto. Essa daqui simplesmente não vou usar, né? Agora vamos ver qual unidade, ó. Qual o volume de amônia? Volume de amônia. Então, a amônia, ele quer trabalhar em litros. O volume sempre em litros aqui. Produzido na CNTP por 12 gramas de H2. Então, ele quer trabalhar o H2 em gramas. Vamos converter, então? 3 mols de H2. 3 mols de H2, vamos lá. H2 são 2 Hs. 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1, vai dar 2 gramas por mol. Se são 2 gramas cada mol, tem 3 mols aqui, então é 3 vezes 2, que dá 6 gramas. Agora, volume em litros. Gente, o que a gente conversou? Aula de cálculo químico, assiste a aula de cálculo químico. Volume molar. 1 mol na CNTP de qualquer gás ocupa 22,4 litros. 1 mol, 22,4 litros. Só que são 2 mols. Então é 2 vezes 22,4 litros, que dá 44,8 litros. Pronto. A gente já tirou a primeira linha da nossa regra de 3 para a gente colocar aqui, ó. Então, olha só, o que a gente tirou aqui? Que 6 gramas de H2, quando reagem, conseguem produzir 44,8 litros de NH3. Beleza? Essa primeira linha da minha regra de 3 eu sempre tiro da equação balanceada. Tá vendo aí? E a segunda linha, de onde sai? Sai da proposta do exercício. Qual o volume de amônia? Então, onde vai o meu X? X litros de amônia, que é o NH3. Produzido na CNTP por 12 gramas de H2. Onde vai? Debaixo de H2. 12 gramas de H2. Só multiplicar cruzado. Então, 6x é igual a 12 vezes 44,8. Cortou 6 com 12, vai dar 2 aqui. X é igual a 2 vezes 44,8 dá 89,6. O que? Onde estava o meu X? Litros de NH3. Beleza? Litros de NH3. E aí, tranquilo? Agora uma relação mol-volume. Vamos lá. Quantos mols ou moles de CO2 são produzidos a partir de nananana? Primeira coisa, gente, a equação está balanceada, sim ou não? Vamos lá. 2 carbonos, 2 carbonos. 2 oxigênios mais 2 oxigênios, 4. 2 vezes 2, 4. Está balanceado. Quando não tem nada na frente é 1, beleza. Vamos descobrir quais são as duas substâncias que serão trabalhadas. Ó, quantos mols de CO2? Então, a primeira que eu vou quadricular vai ser o CO2. São produzidos a partir de 11,2 litros de CO. Qual que é a outra substância? CO. Pronto, eu já circulei. Esse eu não vou usar.
Agora vamos ver quais unidades ele quer trabalhar. Ó, quantos moles ou mols de CO2? Então, o CO2 ele quer trabalhar em mols. Ops, CO2 aqui. O CO2 ele quer trabalhar em mols. Beleza. Tá de boa. E já dá para saber, né? Esse número aqui é o número de mols, então 2 mols. São produzidos a partir de 11,2 litros de CO. O CO ele quer trabalhar em litros. Como é que eu descubro quantos litros? Ó, são 2 mols de CO. Cada mol lembra da relação volume molar. Lembra sempre do volume molar. Qual o volume molar? 1 mol ocupa 22,4 litros nas CNTP. Beleza? Então, 1 mol, 22,4 litros. Aqui são 2 mols. Então, 2 vezes 22,4 litros, que vai dar 44,8 litros. Beleza? Então, já saiu daqui uma relação. Qual é a relação? Ó, 44,8 litros de CO conseguem produzir 2 mols de CO2. Essa primeira linha da minha regra de 3, novamente eu vou insistir, ela sai justamente da equação balanceada, tá vendo? E a segunda linha sai da proposta do enunciado. Olha, quantos moles de CO2? Então, quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 11,2 litros de CO. Então, 11,2 litros de CO vai debaixo de litros de CO. Pronto, agora eu vou fazer minha regra de 3, multiplicando cruzado. 44,8x é igual a 11,2 vezes 2. Então, dá para simplificar. Aqui vai dar, cortando aqui, vai dar 4x é igual a 1 vezes 2. Então, x é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 0,5. 0,5 o quê? Mols de CO2. É ou não é? 0,5 mol de CO2 serão produzidos, né, a partir de 11,2 litros de CO. Beleza? Então, pessoal, é hora de dar tchau, né? Espero que vocês tenham gostado aí do cálculo estequiométrico, né? É uma forma bem clara, bem rápida de fazer um cálculo estequiométrico básico, né? É claro que o cálculo estequiométrico tem muitas outras vertentes, né? Mas essa é a base do cálculo estequiométrico, tá? Então, o que eu quero falar para vocês é, siga sempre aquele esquema. Primeiro, balanceamento da equação. Segundo, e aí? Descobrir as 2 substâncias que serão trabalhadas. Sempre são 2. Quadricula elas. Terceiro passo, converter para a unidade que ele quer trabalhar. E quarto passo, montar a regra de 3. Beleza? Só seguir isso aí que não dá errado não. Então, obrigado, valeu, um abraço e até a próxima aula que vai ser de exercício de cálculo estequiométrico. Tá bom? Beijo, fui, tchau!